Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito esteja conosco em mais um estudo. Nós chegamos agora já ao 9º estudo dessa série sobre a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Estamos ainda estudando a mensagem do primeiro anjo, são vários elementos que fazem parte dessa mensagem, e nós estamos aqui com calma analisando cada um deles, embora não exaustivamente. A nossa proposta não é esgotar tudo o que seria possível tratando sobre os elementos da primeira mensagem, mas pelo menos que saiamos daqui com uma ideia de cada um dos tópicos que são mencionados nela. E hoje chegou o momento de nós estudarmos sobre o juízo. Embora nos 2 últimos estudos anteriores já entramos um pouco no tema ao falarmos sobre as 2.300 tardes e manhãs. No tema de hoje, o 9º estudo, o nosso assunto será Chegou a hora do seu juízo. E eu gostaria de convidar você, antes de iniciarmos então, a fechar os olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Bondoso Pai e querido Deus eterno, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, e não é um assunto qualquer. Estamos aqui procurando compreender um pouco melhor aquela que é a missão da igreja, a missão dos Teus filhos, vivendo em um período da história tão difícil e conturbado como o nosso, e também, Senhor, com o propósito de permitir que cada um desses detalhes que estamos estudando de alguma forma mude as nossas prioridades, transforme o nosso ser e reorganize a nossa vida de maneira tal que a vontade do Senhor seja também a nossa vontade. Que o Senhor nos abençoe ao abrirmos a Tua Palavra, que o Espírito da verdade prometido por Jesus seja enviado sobre este lugar de tal maneira que Ele nos conduza também a toda a verdade. Essa é a nossa oração. Perdoe os nossos pecados e mais uma vez eu lhe peço o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós vamos ler então, como sempre fazemos, Apocalipse 14, versículos 6 até o 7. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 até o 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nos 2 estudos anteriores, nós vimos que o julgamento anunciado aí na mensagem do primeiro anjo não é o juízo final, que normalmente, quando a Bíblia fala de julgamento, é o juízo que as pessoas supõem ser. E, na verdade, a maioria acredita que é o único julgamento que Deus fará, que é o juízo final. Mas na mensagem do primeiro anjo, não é sobre esse juízo que o mensageiro celestial está tratando. É um juízo que, como comentamos, ocorre em paralelo, em sintonia, em consonância com a pregação do Evangelho. Diferente do juízo final, que só ocorrerá ao final ou ao término, como o próprio termo sugere, de todas as coisas, o juízo mencionado aqui, ele ocorre enquanto nós ainda vivemos nesse mundo e pregamos o Evangelho. Tanto é que em Apocalipse 22, versículo 12, a Bíblia vai dizer, Jesus falando: Eis que venho sem demora, e comigo trago o galardão ou prêmio para retribuir a cada um segundo as suas obras. É praticamente óbvio, então, nós concluirmos que se Jesus, na sua segunda vinda, ele só virá apenas para retribuir ou sentenciar cada uma das suas criaturas, é lógico que antes disso ele terá feito um juízo anterior. Se a sentença do julgamento vem com seu retorno, é lógico pensar que antes disso ele fez algum tipo de julgamento. Nós estudamos então sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E nós vimos que 2.300 tardes e manhãs, na verdade, são 2.300 anos. E que esta profecia aponta justamente para o começo desse julgamento
que nós chamamos de juízo investigativo ou então juízo pré-advento, que é um julgamento que acontece antes da segunda vinda do Senhor Jesus. E a data para a qual essa profecia aponta, lembra que ano é? 1844. E nós concluímos que nesse momento, Jesus Cristo saiu do compartimento santo, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para fazer a obra de purificação do santuário, que nós entendemos ser a mesma coisa do juízo investigativo. É uma obra de limpeza, uma obra de purificação, uma obra para julgar todos os filhos de Deus que confessam seus pecados, a fim de verem se eles verdadeiramente tiveram uma mudança de vida. Bom, o livro de Daniel, que foi a base do nosso estudo anterior, ele jamais pode ser ignorado quando nós tratamos sobre o assunto do juízo. É um erro cometido, inclusive, pela maioria da cristandade quando estudam sobre esse assunto. Porque o livro de Daniel, ele é o livro do juízo de Deus propriamente dito. Tanto é que um judeu, que também é adventista do sétimo dia, o Dr. Jacques Ducan, no livro Segredos de Daniel, vejam o que ele fala sobre o livro de Daniel. Diz ele que o único outro livro do Antigo Testamento, Ezequiel, que se refere a Daniel, associa o profeta com Jó e Noé, duas figuras centrais do tema do juízo. O que ele está sugerindo aqui, portanto, é que quando a Bíblia cita ou referencia o profeta Daniel em outro livro das Escrituras, ele aparece ligado, vinculado ao profeta Jó ou melhor, ao patriarca Jó e a Noé. Noé, nós sabemos que ele foi o mensageiro do juízo, do dilúvio. E Jó esteve diante também de um julgamento no tribunal celestial, onde o diabo o acusava e Deus atuava para mostrar que ele era um servo leal e fiel. Então, Daniel, tanto pela referência bíblica, como pelo seu próprio livro, é o profeta do juízo na palavra de Deus. Comentamos já no estudo anterior que o nome Daniel significa juízo de Deus ou Deus é meu juiz. E além disso, o capítulo 7 de Daniel. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os judeus, na sua gramática, eles têm uma forma, uma estrutura literária chamada quiasma, ou quiasmo. E muitos livros da Bíblia são organizados dessa maneira, onde você pega, por exemplo, o Apocalipse e você encontra coisas no começo do livro que correspondem ou se relacionam com aquelas que estão no final do livro. E à medida que você vai avançando do começo para o fim e do fim para o começo, há uma estrutura central no livro do Apocalipse que é a mais importante. E no livro de Daniel acontece a mesma coisa. De tal maneira que o capítulo 7 do livro de Daniel é o capítulo central desse livro. E no próprio capítulo 7, que é o capítulo central de Daniel, há um trecho que é o centro do próprio capítulo. E esse trecho está aqui relatado em Daniel 7, versículo 9 e 10, e depois o 13 e o 14 que leremos. Muita atenção. Eu continuei olhando, diz Daniel, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o quê? O juízo, e abriram-se os livros. Você percebe que o tema do juízo é mencionado claramente no centro do livro de Daniel. E aqui nós temos um cenário praticamente montado, que nós já vamos voltar a ele na sequência. O versículo 13 e o 14 ainda continuam explicando qual foi a razão pela qual esse juízo foi montado. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, atenção a esse termo, nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Interessante. A Bíblia diz aqui
que em algum momento lá no céu, e nós sabemos que esse momento foi em qual ano mesmo? Que Jesus saiu de um lugar e passou para o outro para dar início à obra do juízo. Que ano foi? 1844. Então a Bíblia está aqui dizendo no capítulo 7 que nesse ano, no céu, foi preparado todo um cenário de julgamento, onde tronos foram armados, onde um ancião de dias se assentou no tribunal. Quem é o ancião de dias? Deus, o Pai. Onde o juízo começou e os livros foram abertos para esse julgamento, mas para o julgamento iniciar havia uma condição. A condição era que alguém, que a Bíblia chama de Filho do Homem, e quem é esse? Jesus Cristo, se dirigisse até o ancião de dias. O que me leva a concluir que, pelo menos até um dado momento, Jesus, que é o Filho do Homem, não estava ainda em algum lugar onde o ancião de dias estava. E aí ele sobe em uma nuvem, que eu costumo dizer que é o carro do céu, ele sobe na nuvem e ele é deslocado de um lugar até o outro para então dar início ao julgamento. Agora, qual é o livro da Bíblia que nós costumamos dizer que é aquele que complementa e amplia as profecias de Daniel? Que livro é? O Apocalipse, exatamente. Não por acaso ele é chamado de Revelação. Eu não sei quantos aqui, é lógico, acho que a maioria vai lembrar, eu ainda peguei um pouco dessa época, onde nós não tínhamos máquinas fotográficas digitais e usávamos filmes para fotografar, né? E então você tirava a foto, captava as imagens, mas você tinha o que, pelo menos no Brasil, não sei se aqui era o mesmo termo, nós chamávamos de negativo. Era assim também? E aí, no negativo, você tinha uma ideia, assim, meio obscura do que era a imagem. Mas para você ter uma ideia clara do que aquela imagem representava, o negativo precisava passar por um processo chamado o quê? Revelação. Por isso o Apocalipse, ele já começa dizendo revelação de Jesus Cristo, e você sabe o restante da história. Porque ele é a revelação, a ampliação das profecias de Daniel. Então vamos a um capítulo do Apocalipse que vai ampliar o entendimento exatamente dessa passagem que nós acabamos de ler. Capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, e aí abra na sua Bíblia, porque eu gostaria que a gente comparasse com o que vimos aqui em Daniel capítulo 7. Apocalipse 11, nós vamos ler dos versículos 15 até o 19. Apocalipse 11, versos 15 ao 19. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aqui para frente um pouquinho, Daniel capítulo 7, está falando também sobre o Filho do Homem, que é Jesus, e que ele vai até o ancião de dias para receber o quê? O reino. E a Bíblia diz que esse reino duraria por quanto tempo? Para sempre, porque aqui diz que o seu reino é um reino tal que não será destruído. Continuemos, versículo 16. Será que há uma relação entre as duas passagens? E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de quem? De Deus. Voltemos aqui para Daniel capítulo 7. Fala de tronos aqui também, sim ou não? Vocês estão começando a perceber que João, em Pátimos, está descrevendo a mesma cena de Daniel no capítulo 7? É a mesma cena, com algumas diferenças. Daniel não falou a quantidade de tronos, mas João já vai dizer que são quantos tronos? 24 tronos. Continuemos para ver se ainda há mais algumas relações. Versículo 17, diz que os anciãos diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem o quê? Julgados. Voltemos aqui para Daniel capítulo 7. Aqui tem trono, aqui Jesus recebe o reino, de acordo com o que vimos, né? Deixa eu voltar aqui, acho que eu passei mais. Aqui está o reino, que não será destruído, mas aqui também nós encontramos, lá no versículo 10, a Bíblia dizendo que um juízo foi assentado ou armado, assim como está aí no capítulo 11. Mas a diferença é que o capítulo 11, ele vai nos mostrar com quem o juízo começou. Com que grupo de pessoas, de acordo com João, o juízo começou? Com os mortos, exatamente.
Tá, tudo bem. Eu já entendi que há uma relação aqui entre Apocalipse e Daniel, mas qual é a prova bíblica que você me dá de que tudo isso aconteceu no santuário e principalmente dentro do lugar santíssimo? Vamos lá agora para o versículo 19, e a Bíblia vai contextualizar tudo isso justamente no santuário, dizendo: e abriu-se no céu o quê? O templo de Deus. Mas que lugar do santuário foi aberto nesse momento? E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Qual foi o compartimento que foi aberto aqui agora, quando o juízo começou, quando os tronos foram armados, quando Jesus recebeu o reino? Que compartimento? Como nós sabemos que é o Santíssimo? Exatamente. Vocês percebem como a Bíblia é perfeita? Se nós fazemos uma relação aqui entre Daniel e Apocalipse, estudamos as coisas de maneira sistemática, com calma, paulatinamente, nós não precisaríamos nem citar, e nem deveríamos mesmo, no serviço público, os escritos de Ellen White. Porque Ellen White ela só esclarece, ela só elucida aquilo que já está dentro da palavra de Deus. Entre nós não há problema nenhum nós fazermos uso de citações e lermos e procurarmos um aprofundamento. Mas lá fora, quando pregamos essas mensagens, a Bíblia é suficiente para provar tudo aquilo que nós cremos e ensinamos. De tal maneira que algo que inclusive é negado pelo meio cristão aí, a verdade do santuário, vocês perceberam que Apocalipse aqui diz claramente: e abriu-se no céu o templo de Deus? Há um santuário celestial. No capítulo 8 e 9 de Hebreus, são os dois capítulos que, assim, para mim, pelo menos, são os mais claros sobre essa verdade que nós ensinamos e acreditamos, de que há um santuário no céu. Voltando ao tema do juízo agora, propriamente dito, a Bíblia diz que chegará um momento da história em que todo ser humano será pesado na balança do santuário. E quando nós formos pesados nessa balança, diz Apocalipse capítulo 22, no versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse texto ele vai se cumprir quando a última pessoa do planeta Terra ela for julgada no tribunal de Deus. Mas é um fato indiscutível. A questão aqui não é se eu serei julgado. A questão é quando eu serei julgado. Porque a Bíblia claramente diz, e nós já veremos isso na sequência, que todas as pessoas um dia se assentarão diante do trono branco e puro de Deus para prestarem contas de tudo aquilo que fizeram na sua vida. E eu te pergunto, se o seu nome hoje passasse nas balanças do santuário celestial, qual seria a sentença que Deus proferiria sobre a sua vida? Sabe que essa mensagem do julgamento é uma mensagem que o mundo que você vive não gosta. As pessoas correm dessa mensagem. E uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, captou justamente esse problema da nossa geração. Ela disse que talvez nada melhor do que a perda da fé num julgamento final distinga tão radicalmente as massas modernas daquela dos séculos passados. Os piores elementos perderam o quê? O temor. Veja, não é nenhuma cristã falando e diagnosticando isso. Os melhores perderam, diz ela, a esperança. Essa é a sua geração. Uma geração que foge da realidade do juízo de Deus. E sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de dar satisfação daquilo que fazem com a sua vida. Nós já vimos aqui que nós vemos na geração do meu corpo, minhas regras. Quem manda na minha vida sou eu faço o que bem entender com a minha vida e eu não preciso prestar contas a Deus e nem a nenhum ser humano daquilo que eu faço, porque eu faço o que desejo e o que bem entender. Essa é a nossa geração. As pessoas ignoram essa realidade. Mas, amigos, embora as pessoas ignorem, a Bíblia, de maneira absoluta, categórica e clara, diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, porque importa que quantos? Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem
ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Todas as pessoas. Ninguém será deixado de fora. É verdade, e eu preciso ser honesto com vocês, que alguns serão julgados em momentos distintos. E a gente já vai comentar isso na sequência. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, que os ímpios nem serão julgados. Os ímpios já estão condenados. Eles não passam por um julgamento investigativo. Eles só vão passar por aquele julgamento que nós já veremos na sequência, que chamamos de comprobatório. Mas o juiz investigativo não, porque a condenação já está imputada sobre eles. Porque é uma condição para que eu seja julgado no tribunal investigativo de Deus. E nós falaremos sobre ela. Mas vamos lá. Bom, a Bíblia ela é tão rica com linguagens relacionadas ao juízo que chega a ser até difícil acreditar que há pessoas que neguem essa realidade. Mas a Bíblia usa linguagem jurídica, inclusive, em muitas passagens das Escrituras Sagradas. Aqui eu resumi apenas para o nosso estudo, né, a cena do juízo na Bíblia, onde nós encontramos, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 22, aquele que é o juiz no tribunal celestial. Quem é o juiz no tribunal de Deus? Quem que vai julgar a causa do povo? É Deus o Pai? É Jesus Cristo, exatamente. Em João capítulo 5, a Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho ele deu toda a autoridade de julgar. Por que razão é Jesus quem julga e não o Pai quem julga? Já pararam para pensar? Quem foi que desceu esse mundo, experimentou o que experimentamos, viveu o que vivemos e tem toda a autoridade para no tribunal de Deus nos julgar diante dos anjos e de todo o universo? Quem foi? Jesus Cristo. É por isso que ele quem julga. É por isso que ele quem é o nosso juiz. Mas vejam, é curioso porque esse tribunal tem uma peculiaridade. Jesus é juiz, mas ele também é o nosso quê? Advogado. Meus amigos, esse tribunal não está montado para condenar você. Esse tribunal foi armado por Deus para, em nome de Jesus, salvar você. Amém? Deus não se agrada com a morte do perverso. Deus não tem prazer com a condenação do ímpio. É claro que pessoas serão condenadas. É claro que pessoas se perderão. Mas esse tribunal está montado por um juiz que é o mesmo advogado de defesa do povo de Deus. Ou seja, por mais que o diabo, que é o acusador, em Apocalipse capítulo 12, ele aparece assim, ele insiste em dizer, olha, eles são perversos, eles não merecem o céu, eles mentem, eles roubam, eles furtam, eles, enfim, são idólatras, avarentos e etc. Por mais que o diabo insista com isso diante de Deus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus, o seu advogado se colocará diante do acusador dizendo, sim, eles são tudo isso, mas pela minha graça e pelo meu poder, eles foram lavados no sangue do Cordeiro. E é assim que nós somos justificados diante do tribunal celestial, com o nosso advogado que não perde nenhuma causa. Continuando aqui, nós temos também a cena das testemunhas. Daniel, no capítulo 7, versículo 10, chega a citar a quantidade, não em números exatos, mas de testemunhas que estão presentes no tribunal. Quem são as testemunhas do tribunal de Deus? Os anjos, que a Bíblia os descreve em cenas de milhares e milhares e milhões de milhões. É claro, os anjos, eles são as testemunhas porque eles já presenciaram no céu a cena de alguém que se rebelou. Eles já viram no céu as consequências de um rebelde numa sociedade que foi criada, como nós estudamos ontem, em perfeição, para viver em abnegação. Então eles testemunham o juízo para ver se Deus está sendo justo. Não com o objetivo de que eles digam se são melhores ou não, mas apenas para testificar de que não há ninguém mais justo do que o próprio Deus, que é o juiz e o advogado nesse tribunal. Quem são os réus? Somos nós. De acordo com Romanos capítulo 14, versículo 10, somos nós que nos assentaremos no tribunal de Deus. E qual é a norma do juízo? Tiago capítulo 2, versos 10 até o 12, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Eu pergunto, há alguém aqui que, ao longo da sua vida, nunca cometeu nenhum pecado, guardou toda a lei e nunca tropeçou em nenhum ponto da lei?
me diga, porque eu quero andar juntinho de você, porque você é santo. E aí eu quero experimentar isso. Alguém aqui? Não, né? Veja que com o Senhor não há meia vida boa. Deus, ele só aceita vida totalmente o quê? Perfeita. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A matemática de Deus é diferente da matemática do ser humano. Para nós, 10 menos 1, 9. Para Deus, 10 menos 1, 0. É assim a matemática do Senhor. Querem ver um exemplo? Lá no Éden, quando Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela transgrediu todos os 10 mandamentos da lei de Deus, com esse simples ato. Primeiro, ela cobiçou ou não cobiçou? Sim, cobiçou. Ela desonrou o pai dela? Sim ou não? Sim, desonrou a Deus. Ela adulterou, traiu ao Senhor, que fez uma aliança, um pacto com eles? Traiu ou não traiu? Traiu também. Ela não deu um falso testemunho, porque ela disse algo que Deus não havia proferido acerca da árvore, dizendo que não podia nem tocar. Deus disse que não podia comer. E o diabo se aproveitou disso, inclusive, para ludibriar a Eva. Outro detalhe, ela cometeu o pecado da idolatria ali no Éden, sim ou não? Claro, ela fez da árvore um ídolo para ela, a ponto de se render aos apelos da serpente no lugar de reverenciar a Deus. Eu poderia citar aqui todos os mandamentos, e todos eles foram transgredidos num único ato, numa única escolha errada dos primeiros pais da história da humanidade. Continua o texto, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu não sei você, mas eu vejo essa passagem e eu fico assim desesperado diante do tribunal. Quem poderá subsistir diante de um juiz tão reto e perfeito como esse? Ninguém. E vamos lá. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por um julgamento aqui no nosso mundo, mas eu nunca passei. Mas eu imagino que qualquer pessoa que esteja diante de um juiz, seja lá por que questão for, ela deve ficar um pouco ansiosa, um pouco preocupada para saber qual será a sentença. E isso nós estamos falando de um juiz que é capaz de julgar, no máximo, as obras que você praticou. Mas aqui, olha só o que Deus levará em conta no juízo celestial. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Deus vai julgar as nossas palavras. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versos 36 ao 37, que nós deveremos prestar contas por toda palavra frívola que um dia nós falamos. Alguém aqui nunca disse nenhuma frivolidade? Nenhuma besteira? Nenhuma zombaria? Nunca expressou alguma palavra de ódio, de rancor? Enfim, frivolidades. Frivolidades, Deus vai julgar as nossas palavras. Além disso, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, Salomão diz lá que o Senhor, ele julgará também até as obras que estão escondidas, que são os nossos o quê? Pensamentos. Eu te pergunto, algum juiz terreno é capaz de julgar os nossos pensamentos? Não, mas no tribunal de Deus, até os nossos pensamentos serão julgados. O que você está pensando agora? Deus registra e anota absolutamente tudo. Todos nós, de acordo com Ellen White, no capítulo 28 do livro O Grande Conflito, temos um anjo relator que nos acompanha ao longo da vida, e a este anjo é dado o acesso aos nossos pensamentos. Ele registra tudo, absolutamente tudo, e nada passa em branco no tribunal celestial. Tudo está registrado. Não bastasse isso, Deus também registra o quê? As intenções do coração. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que ele repete várias vezes, que a questão do adultério, por exemplo, não é só você praticar o ato do adultério, mas se você desejou no seu coração, para Deus isso já é pecado. No céu já é notado como transgressão da lei. E por fim as nossas obras, que esses são basicamente os que nós mais falamos, ou as que nós mais falamos.
Aí em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o 12, diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Por que é branco o trono de Deus? Branco representa o quê? Pureza. Lembra que a gente falou qual é o atributo de Deus mais importante de todos? A santidade. E quando nós falamos de santidade de Deus, nós falamos de um Deus que é puro, que não aceita nenhuma mácula. Abacuque diz que tu és tão puro de olhos que não pode o quê? Ver o mal. Não é nem só praticar, Deus não suporta ver a maldade. E é um Deus desse que nos julgará. Vi um grande trono branco, que é aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha ou achava escrito nos livros. Vamos lá, vamos tentar entender como esse juízo acontece. Quando nós formos citados no tribunal de Deus, é claro que nós não vamos comparecer em pessoa lá, até mesmo porque alguns já morreram. E nós que entendemos que a Bíblia ensina a doutrina da mortalidade da alma, não existe a possibilidade de uma pessoa morta ir diante de Deus. E tampouco nós que estamos vivos, em momento algum nós vamos em pessoa comparecer diante do tribunal de Deus. Quando a Bíblia fala do julgamento e quando ele citar cada um dos nossos nomes, por exemplo, seu nome, meu irmão? O irmão José Manuel, quando o nome do irmão José Manuel, Deus abriu o livro da vida, chegou lá na letra J, e aí está lá José Manuel, o livro da vida dele é aberto. Como José Manuel comparece diante do tribunal de Deus, através dos seus livros. Há um relato fidedigno da vida de todo ser humano lá no céu. Nada passa em branco. Se hoje, talvez a Bíblia fosse escrita em nossa geração, é possível que ela não usasse a expressão ou o termo livros. Talvez ela falasse de computadores. Talvez falasse de HDs, de hard disk, onde há um registro de toda a nossa vida lá no céu. E Deus então pega o registro da vida do José Manuel e ele baixa, ele faz um download ali de tudo o que ele fez ao longo da sua vida. E está tudo registrado. Talvez não, seguramente, aquelas obras das quais nós nos envergonhamos, que nós gostaríamos que ninguém soubesse que um dia nós fizemos. Aquilo que talvez nós fizemos longe dos olhos do nosso pai, da nossa mãe, do pastor, do marido, da esposa, enfim. Tudo está registrado. E aí Deus cita, e ele pega primeiro o livro das más obras. E ele vê que nós estamos cheios de pecados e obras más praticadas, que como acabamos de ver aqui, inclusive contendo ali as nossas palavras, os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E aí, o diabo, que é o acusador, ele diz, olha só, o José Manuel fez isso, o José Manuel fez aquilo, o José Manuel não está apto para entrar no céu. Ele precisa ser condenado. O Senhor me expulsou um dia daqui porque eu pequei. Ele não merece estar no céu. Mas aí, nesse momento, é onde entra a obra do Senhor Jesus. Quando o livro é aberto, se a pessoa viveu uma vida de arrependimento, uma vida de confissão dos seus pecados. E olha, tem um detalhe aqui. Quando o diabo vem nos acusar, nós nunca devemos, diante de Deus, justificar ou desculpar os nossos pecados, dizendo a ele, olha, eu mudei, eu fiz isso, mas eu não sou tão mal assim, não. A nossa resposta deve ser sim, eu sou um pecador miserável, eu errei, eu tenho errado, eu tenho pecado contra o Senhor, mas eu tenho me arrependido dos meus pecados. Eu creio no Senhor Jesus, e é no sangue dele, e é pelo poder dele, que eu tenho certeza que em nome dele eu serei aprovado nesse juízo. Quando nós confessamos os nossos pecados, ao abrir o livro da vida do José Manuel, e ao ver que existem vários problemas e pecados ali, como de cada um de nós, o Senhor Jesus, ele cobre a nossa vida com o seu manto. E agora Deus não vê mais a vida do José Manuel, a vida do Jefferson, a vida de nenhum de nós. Deus passa a ver o manto da justiça de Cristo, que é perfeito, que é puro, que é pleno, cobrindo completamente a nossa vida. Porque lá no céu, como já dissemos, Deus não aceita
metade ou meia vida boa. Deus só aceita a vida plena e perfeita, sem nenhuma mancha. E o único que não tem nenhuma mancha, quem é? Jesus Cristo. E é só através dele que nós seremos aprovados no tribunal celestial. Bom, para nós concluirmos, o juízo, de acordo com a Bíblia, é dividido em 3 fases. Nós temos aqui o que a Bíblia chama de período investigativo, ou juízo investigativo, que é o que estamos estudando, onde Deus faz uma avaliação das obras dos seus filhos aqui na terra. Nós temos o período comprobatório, esse daqui, o investigativo, ocorre antes do milênio. O juízo comprobatório, que está em Apocalipse 20, versículo 4, acontece durante o milênio. O que nós faremos aqui nesse momento? Exatamente. Nós vamos fazer uma avaliação para saber se Deus foi justo ao condenar algumas pessoas. Vamos supor que você chega no céu e você não encontra o irmão Jefferson ali. E aí talvez você ache isso estranho. Poxa, onde está o irmão Jefferson? Eu o via pregando, eu o via como um missionário, viajando por vários lugares, fazendo semanas de oração. Por que ele não está aqui? E aí Deus vai abrir o meu livro da vida. E se eu não confessei os meus pecados, você vai poder ver ali o registro de erros e práticas que eu fazia na minha vida e que você não sabia. E aí você vai poder constatar a razão pela qual não estarei ali. Além disso, tenta imaginar a cena, como a gente cita muitas vezes, do encontro de Estevão e Paulo lá no céu. Imagine quando Estevão e Paulo ressuscitarem, e aí Estevão olha para o lado e vê o apóstolo Paulo. Eu imagino ele pensando, o que esse cara está fazendo aqui agora? Ele consentiu na minha morte. Ele estava ali presente, ajudando, inclusive, que eles me sentenciassem à morte. E aí agora, meus amigos, imagina que cena gloriosa. Quando Deus abrir o livro da vida do apóstolo Paulo e mostrar para Estevão e dizer, Estevão, veja o que este homem fez depois que você morreu. Foi simplesmente o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. O discípulo mais poderoso foi o apóstolo Paulo, depois que você morreu. E aí imagine Estevão chegando lá em prantos e abraçando o apóstolo e dando glórias a Deus. Verdadeiros e justos são os seus juízos, Senhor. Que bom que esse homem está aqui no reino dos céus. Nós teremos surpresas lá no céu. Algumas negativas, mas outras muito positivas. Surpresas maravilhosas. Então o juízo investigativo, antes do milênio, o juízo comprobatório, durante o milênio, e o juízo executivo, depois do milênio. Como diz lá em Apocalipse 20, versículos 7 e 9, quando Jesus vem para sentenciar o povo. Bom, para a gente finalizar, no capítulo 12 de Daniel, há uma profecia que ela realmente é bastante impactante. Daniel termina o seu livro dessa maneira. Daniel capítulo 12 diz, versículo 1, nesse tempo, que é o tempo do fim, se levantará Miguel. Nós sabemos que Miguel é Jesus Cristo. O grande príncipe, o defensor. Afinal, ele é o nosso advogado do quê? De defesa dos filhos do seu povo. Sabe quando essa profecia se cumprirá? E haverá um tempo de angústia qual nunca houve? Ela se cumprirá no momento do fechamento da porta da graça. Quando toda a causa de todos os seres humanos tiverem sido julgadas no tribunal celestial, Miguel se levanta e ele cita as palavras exatas que ele citou na cruz também. Sabia disso? Muitos evangélicos acreditam que essas palavras, irmã, que ele citou na cruz, demonstram que ele acabou ali a sua missão. Que Jesus hoje está lá no céu, assentado no seu trono, só esperando para voltar. Não. Existem 3 fases do ministério de Jesus. Quando ele diz está consumado na cruz, ele concluiu a primeira fase, que era a sua fase vindo a esse mundo como um profeta. Por isso ele sofreu. Como era a vida dos profetas na Bíblia? Era tranquila? Não. Abrindo mais um parênteses aqui. Já é um colchetes, na verdade. Já abri um parênteses, agora vou abrir um colchetes. Na Bíblia, existem 3 grupos de pessoas apenas que eram ungidos por Deus para exercer um ministério. Vocês lembram quais eram? Rei, profeta e quem mais? Sacerdote, perfeitamente. Sabiam que esses 3 grupos eram ungidos por Deus porque eles representam as 3 fases do ministério de Jesus?
Jesus, quando veio e foi batizado, ele foi o quê? Ungido, como um profeta, por isso ele sofreu. Mas quando ele sobe aos céus, ele vai dar início ao seu ministério de quê? Sacerdote, no santuário celestial. E ele também é ungido. Ele é tanto ungido, lembra do Salmos capítulo, eu acho que é o 133, se eu não me engano, que fala das barbas de Arão, que são ungidas com óleo, e é tanto óleo que foi derramado sobre ele, que caiu pelas bordas das vestes e foi até o Monte Sião, lembra disso? Isso é uma profecia de Jesus. Jesus lá no céu foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo, e foi tanto óleo que caiu sobre Jesus, que esse óleo, que é o Espírito Santo, foi derramado aonde? No planeta Terra, sobre os discípulos. Em que momento? No Pentecostes. Lembra que eu falei para vocês que o Pentecostes é o momento exato no qual Jesus é recebido no céu e começa o seu ministério no santuário celestial? É o momento exato. Então, veio como um profeta, hoje é sumo sacerdote, e assim como na cruz, ao terminar a obra de profeta, ele disse, está consumado, quando ele terminar a obra de sumo sacerdote lá no céu, sabe o que ele vai dizer? Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 17. Eu acho que é o 17, deixa eu confirmar aqui só. Na verdade, eu acho que é o 16, versículo 17. Apocalipse, capítulo 16, isso mesmo, versículo 17. Quando Jesus encerrar a sua obra no santuário celestial, vejam que ele vai repetir as mesmas palavras. A minha versão diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do trono do templo veio um grito, um forte clamor dizendo, está o quê? A sua diz está consumado, melhor ainda. A minha diz está terminado. Algumas dizem está feito, né? São as mesmas palavras que ele repetiu na cruz. Em grego, tetelestai. Acabou. Mas o que ele encerrará nesse momento aí? A sua obra de quê? Sacerdote no santuário celestial. É esse o momento que está descrito aqui em Daniel capítulo 12. Quando Jesus tira sua roupa de sacerdote e ele veste agora as suas roupas de Miguel, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem para livrar o seu povo. Esse vai ser um momento dificílimo para a igreja. A Bíblia descreve como um tempo de angústia qual nunca houve. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu vou deixar para a gente falar sobre ele quando estudarmos na mensagem do terceiro anjo. Jesus então se manifesta no reino dos céus e ele vai libertar o seu povo. Mas quem será liberto? Um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Quem é o povo? Todo aquele que for o quê? Achado, inscrito aonde? No livro. Que livro é esse? O livro da vida. Qual é a única maneira do seu nome estar registrado no livro da vida? Aceitar Cristo Jesus e fazer a primeira coisa que ele diz para cumprir a sua justiça na nossa vida. Que é o quê? Batizar. Batizar. Não há possibilidade de ter o nome escrito no livro da vida sem acreditar em Jesus e sem passar pela experiência do batismo. É uma condição. E você percebeu que aqui foi dito que os nomes foram achados. Para você achar algo, você precisa fazer o quê? Procurar. O que é óbvio é uma relação com a mensagem do juízo investigativo. Há uma busca ali, há uma procura. Não é que Deus precisa procurar. É claro que Deus sabe tudo o que você faz, tudo o que você pensa, todas as intenções do seu coração. O juiz investigativo não é por causa de Deus. O juiz investigativo é por causa de quem? Das criaturas. Tanto dos seres humanos como dos anjos. Que é para eles saberem se Deus está sendo justo. E até para o diabo. Sabia que chegará um momento na história em que a sinagoga de Satanás vai se prostrar diante de Deus, reconhecendo que ele é justo, que ele é verdadeiro e que ele fez correto com as decisões diante do tribunal celestial. Não pensa que eles vão fazer isso com alegria, mas Deus ele é tão justo que até os demônios serão constrangidos a se prostrarem diante de Deus, reconhecendo a sua justiça. Eu encerro o nosso estudo sobre o chegou a hora do seu juízo, perguntando para você, e se hoje a sua vida passasse diante do tribunal de Deus? Se ela fosse pesada na balança do santuário?
se a sua língua fosse colocada aqui e comparada com a pureza de Deus? Se as intenções do seu coração fossem colocadas aqui e comparadas com a justiça de Deus? Se os seus pensamentos fossem colocados aqui e comparados com os pensamentos de Deus? Ontem, quando nós encerramos aqui um dos estudos que fizemos, a irmã Raquel, né? Ela fez um comentário de uma passagem que também é uma das minhas favoritas da Bíblia, de Filipenses, onde a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, as mesmas vontades, os mesmos pensamentos. É viver como Jesus viveu, é fazer o que Ele fez, é amar o que Ele amava. Meus amigos, vocês já leram na Bíblia dizendo que há alguém que é um homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Davi foi uma pessoa, assim, impecável, que nunca cometeu erro nenhum. Esse foi Davi. E eu lia a Bíblia e ficava pensando, mas como Davi é o homem segundo o coração de Deus? Esse cara foi ruim pra caramba, ele. É verdade que ele teve muitos acertos, né? Que muita coisa boa, mas ele errou na família, ele errou no adultério, ele cometeu erro ao matar uma pessoa que era um homem piedoso. Foi um cara muito mau, muito mau. Como assim um homem segundo o coração de Deus? Aí no capítulo do livro Patriarcas e Profetas, quando Ellen White fala sobre Davi, e ela explica o que significa ser um homem segundo o coração de Deus, quando eu li aquilo, sabe quando você descansa e você pensa assim, graças a Deus, eu posso ser também um homem segundo o coração de Deus. Ela diz assim, que não é que Davi era uma pessoa impecável, ele errava, só que todas as vezes que ele errava, ele se arrependia e procurava mudar de vida. Este é o segredo de ser um homem segundo o coração de Deus. Arrependimento, confissão dos seus pecados. Não por acaso, Davi escreveu o Salmo do Arrependimento mais lindo, não é? É um dos capítulos sobre arrependimento mais maravilhoso da Bíblia. Que salmo é? Salmo 51. O Salmo 51, onde ele extravasa o seu coração ali diante de Deus, confessando os seus pecados diante do Senhor, e Davi, com certeza, ele mudou. Nós não precisamos ter medo diante do tribunal do Senhor. Eu quero concluir lendo com você, e aí abra aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 4, versos 15 até o 18, e aqui nós encerramos. 1 João capítulo 4, versículos 15 ao 18. 1 João 4, 15 ao 18 diz, aquele que confessar Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus também nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o quê? Confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então a mensagem do juízo não foi enviada para que eu fique tremendo de pavor diante de Deus. É para eu examinar a minha vida, me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, mas pelo sangue de Jesus ter a certeza de que eu sou aceito pelo Pai. Porque ao olhar para mim, Ele não olha para mim, Ele olhará a justiça do Cordeiro. Que em nome de Jesus, você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, extravase diante de Deus, em prantos diante do Senhor, dizendo que você pensa o que Ele não gostaria, que você tem intenções que Ele não gostaria, que você fala o que Ele não gostaria, faz o que Ele não gostaria muitas vezes, mas arrependido diante dEle, você está disposto a, pelo poder do Espírito Santo, viver uma vida nova. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que ao ser aberto o seu livro lá no céu, que Jesus defenda a sua causa. Amém? Vamos orar? Bondoso Pai, Deus eterno, hoje nós estamos vivendo em um tempo soleníssimo, Deus, um tempo no qual as nossas vidas, a qualquer momento, e nós não sabemos quando,
passarão em revista diante do tribunal celestial. É verdade que nós muitas vezes confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos erros, mas há um registro aí no céu, um registro de todas as nossas faltas, pensamentos, palavras, intenções do coração e atitudes também da nossa vida. Tudo isso está registrado com o propósito de, quando o nosso nome for citado no julgamento do céu, poder haver uma avaliação. Será que o Jefferson realmente se arrependeu? Ou será que foi apenas um remorso pelas consequências do pecado? Será que nós que estamos aqui realmente nos entristecemos quando praticamos algo ofensivo ao Senhor? Meu Pai, se há algo oculto na nossa vida, se existe algo escondido que nós ainda não confessamos, do qual não nos arrependemos, que o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, faça uma obra na nossa vida, meu Deus. Que não haja pecados ocultos, que não hajam pecados não confessados, mas que toda a nossa vida esteja transparente diante do Senhor e diante do universo, para que quando o nosso nome for citado, que a justiça de Cristo cubra a nossa vida. Que assim como Ele fez com o sumo sacerdote Josué, quando era acusado pelo diabo, que quando o inimigo for nos acusar diante do tribunal de Deus, que o Senhor Jesus Cristo olhe para Satanás e diga que em nome de Jesus o Senhor te repreenda, que Ele não tem autoridade nenhuma, Pai, para nos acusar diante do Teu tribunal, mas que essa acusação seja completamente erradicada por Jesus Cristo, o nosso advogado de defesa. É nele que nós confiamos, é a Ele que nós recorremos e é por Ele que nós também queremos viver aqui nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, Pai.